o que eu gostaria de falar para vocês que usam muito árvores brasileiras, muitos manuais fotográficos, e comparam muito através de formato de folha, consistência, tamanho de folha, nenhum desses atributos tem segurança taxonômica. O que eu quero dizer com isso? Nenhum desses caracteres são caracteres que se conservam a nível específico. A nível de família, obviamente que não, mas a nível específico está muito longe de se conservar. E dentro de uma espécie, de um nome científico, né, de uma circunscrição específica, você pode ter uma variação morfológica, gente. Esse ponto já cai por terra boa parte dos caracteres que a galera usa para identificar plantas por aí. Né? Você pega um ramo e aí você vai caçar no Aves Brasileiras, você vai caçar em manuais fotográficos e tudo mais, sem qualquer tipo de critério. As pessoas não entendem bem o conceito de plasticidade morfológica. Ele é muito importante para a identificação, galera. Uma planta tem uma variação morfológica intrínseca dentro da espécie. Façam uma curiosidade e leiam uma descrição morfológica. A descrição morfológica fala assim, folhas membranáceas acartáceas. O que está querendo dizer a descrição? Essa espécie pode ter folha fina até folha com padrão de cartolina. Folha elíptica alanceolada. Se tiver isso na descrição da espécie, quer dizer que a folha pode ter um formato elíptico até lanceolado e ser a mesma espécie. Folha de 8 a 13 centímetros de comprimento. Então, ela pode acontecer na natureza ao longo de todo esse padrão morfológico. E aí, a primeira coisa que a gente faz, porque o leigo faz quando coleta uma planta, é comparar formato, tamanho, consistência. Galera, esquecem isso, gente. Então, a principal questão que eu gostaria de deixar nessa live mesmo é a necessidade de vocês entenderem a plasticidade morfológica intraespecífica e o quanto ela deve ser considerada do ponto de vista da identificação. Agora, por que essa plasticidade? Por N motivos, principalmente aspectos climáticos e edáficos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aspectos climáticos, assim, aspectos microambientais, também aspectos edáficos. Vou citar alguns exemplos para vocês verem como que é. Então, você pode, por exemplo, coletar um ramo no dossel que tem folhas pequenas. Vocês podem coletar um outro indivíduo da mesma espécie no subbosque com folhas muito maiores. Por quê? Porque no subbosque você tem menos luz e aí a planta ela precisa de maior superfície de área para fazer fotossíntese, ela não vai transpirar tanto. Já uma planta, o ramo que está no dossel, está sofrendo insolação direta, então está transpirando, vai transpirar mais. Quanto maior a superfície de área, maior a superfície para a transpiração, então o tamanho da folha diminui. Outro ponto, uma espécie que ocorre na Mata Atlântica, aqui na Umbrófila densa, pode ter folhas maiores. Aí você coleta a mesma espécie no interior da Mata Atlântica, ela tem folhas menores. Por quê? Por conta disso, porque tem menos água no solo, o clima é sazonal, então você tem uma situação, uma diferença de aspectos relacionados às condicionantes climáticas, microclimáticas ou macroclimáticas. Questões de solo também, né? Então é muito comum, por exemplo, no cerrado, nós observarmos plantas que podem ser coletadas tanto como arbóreas numa região, num cerradão, numa área de cerrado fechado, numa área de cerrado alto, como em áreas de cerrado mais abertos, campos cerrados, campo sujo, a mesma espécie ser coletada como um arbusto. Olha só. Então, e aí na descrição morfológica da espécie, vocês vão observar, vai falar arbusto a árvore. O taxonomista já conhece essa variação morfológica. Isso já aconteceu comigo num caso que eu coletei um pequi com 40 centímetros de altura, um arbusto, praticamente quase um subarbusto, frutificando e a mesma espécie, o pequi, Cariocar brasiliense, num cerradão com quase 15 metros de altura, a mesma espécie. Percebam que as questões, as condicionantes macro e microclimáticas e edáficas influenciam nos aspectos morfológicos do vegetal. Muito comum, por exemplo, a gente observar nos livros, nos manuais fotográficos, árvores que foram fotografadas em campo aberto, árvores isoladas. Elas têm padrões de tamanho de folha, de consistência, formato e tudo, distintos daquela espécie, da mesma espécie,
quando registrada no subbosque de uma floresta, num cerrado, por exemplo. Então você vai ter uma outra consistência, e é a mesma espécie.